Alexandre de Moraes aponta irregularidade isolada, descarta prender Jair Bolsonaro, mas faz advertência. E você vai ver ainda. Eduardo Bolsonaro critica grupo de senadores que vão aos Estados Unidos negociar tarifas de Trump. E ainda, STF inicia interrogatórios de réus dos núcleos 2 e 4 na trama golpista. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você. Agora é 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora você fica muito bem informado com as principais notícias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou em decisão que o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu uma irregularidade isolada e, por isso, não cabe decretar prisão preventiva. A manifestação de Moraes aconteceu em referência às alegações da defesa de Bolsonaro, enviadas ao Supremo. A equipe jurídica do ex-presidente foi convocada a prestar esclarecimentos sobre o ex-presidente ter, ou não, descumprido a proibição de usar redes sociais, direta ou indiretamente. Com isso, nesta manhã, Moraes respondeu que, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, deixaria de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, mas advertiu o réu que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Moraes destacou que, em sua decisão anterior, não proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas a veículos de comunicação. O que ficou proibido foi o uso de redes sociais, de forma direta ou por meio de terceiros. O ministro sinalizou ainda que discursos em eventos públicos e privados também não foram vetados, mas ponderou que o ex-presidente deve respeitar os horários estabelecidos nas medidas restritivas. Uma delegação composta por 8 senadores brasileiros parte para os Estados Unidos amanhã, sexta-feira, com a missão de negociar a suspensão do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. Se a Casa Branca aplicar a medida a partir de 1º de agosto, está previsto um aumento de 50% nas tarifas de importação para todos os produtos brasileiros. O grupo de negociação, liderado pelo senador Jacques Wagner, que também é líder do governo no Senado, embarca rumo aos Estados Unidos para tentar negociar as tarifas de importação. O senador já afirmou que o Brasil não pretende confrontar Washington, mas sim estabelecer uma via de diálogo diplomático. Estamos seguindo para os Estados Unidos 8 senadores, eu incluído, para uma missão que é um gesto na política de dizer que o Brasil está disposto a defender seus interesses, defender nossa soberania, mas nós queremos dialogar, até porque tem uma carta entregue ao governo americano desde 16 de maio, que até agora não foi respondida. Espero que a gente tenha sucesso, porque não nos interessa ter uma briga numa amizade, num comércio de 206 anos que nós temos com os americanos. Lembrando que nós somos deficitários. Nesse comércio, Brasil e Estados Unidos, nós perdemos 7 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, a gente compra mais do que vende para lá. Apesar do otimismo, o senador não detalhou quais temas estarão na pauta dos encontros com autoridades norte-americanas. A comitiva inclui parlamentares de diferentes partidos que buscam acordos para evitar desemprego e prejuízo nas empresas exportadoras. Apesar disso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é contra a missão. Horas após a confirmação da viagem da comitiva, o parlamentar classificou a iniciativa como vazia de legitimidade. Ele postou o texto em que classificou a tentativa de negociação como um gesto de desrespeito ao presidente Donald Trump, que apontou os caminhos que o Brasil deve percorrer para restaurar a normalidade democrática.
Nos bastidores do Congresso, a movimentação tem gerado ruídos dentro da própria base conservadora do Partido Liberal. Com a aproximação do prazo final para a entrada em vigor das tarifas, a missão brasileira busca preservar canais diplomáticos abertos e evitar impactos econômicos diretos para setores estratégicos da economia nacional. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o mestre em Relações Internacionais, o professor Ricardo Rios. Professor, muito bom dia, muito obrigada por aceitar falar conosco nesta manhã. Eu sei que foi uma manhã um pouco conturbada para você, mas mesmo assim sempre disposto a falar aqui conosco para explicar, tudo isso que acontece no Brasil e no mundo. Obrigada, professor. Bom dia, Tabata. Um bom dia a você que nos assiste. É sempre um prazer falar aqui com vocês. Professor, vamos lá. A mistura de comércio com política dificulta muito o acordo com o Trump. O Brasil, ele segue sem avanço nas negociações, apesar de um grupo criado, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, falando com vários setores que serão afetados, muito afetados com esse tarifaço de 50%. E aí, por outro lado, temos também o deputado federal Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, que criticou essa agora comitiva de senadores que vão até lá tentar negociar. Quais são as maiores dificuldades do Brasil, professor, em tentar chegar a um acordo? Hoje é dia 24 de julho, estamos a poucos dias desse tarifaço entrar em vigor. Nós estamos aí há cerca de uma semana desse tarifaço iniciar de fato, E uma coisa interessantíssima e que muita gente está questionando nos bastidores são os canais fechados da diplomacia americana, Normalmente, no mundo diplomático, você consegue ter alguns canais abertos, ainda que por outros escalões, você consegue conversar com algumas pessoas, mas dessa vez não. Então é muito preocupante que nós estejamos aí há cerca de uma semana do início das novas tarifas e os Estados Unidos, de forma unilateral, fechando esses canais, Seja do meio militar, seja do meio diplomático, do meio comercial, do meio político, todos os canais dos Estados Unidos para o governo brasileiro estão fechados. Então, isso é muito preocupante, Se há o lobby do deputado Eduardo Bolsonaro funcionando, se há uma predisposição de Donald Trump em fechar esses canais, são coisas que ainda a gente não sabe oficialmente o que está acontecendo. Mas é muito preocupante que há cerca de uma semana dessas tarifas entrarem em vigor, não há, do ponto de vista americano, disposição em conversar com o lado brasileiro. Agora, professor, se uma possível prisão de Bolsonaro se concretizar, quais seriam as consequências? Porque, assim, hoje o ministro Alexandre de Moraes descartou uma prisão preventiva pela entrevista que ele deu depois de sair da Câmara dos Deputados, mostrando ali a tornozeleira eletrônica. Ele descartou no momento, disse que foi que ele não respeitou, foi um caso isolado, um desrespeito ali, a medida cautelar, mas descartou neste momento a prisão preventiva. Caso essa prisão se concretize, o que muitos especialistas acreditam que isso deva acontecer até o final do julgamento, o que pode acontecer com essa relação entre os Estados Unidos e o Brasil? Tabata, uma vez, acho que nos últimos dias, quando as tarifas foram anunciadas, eu cheguei a comentar aqui que as relações Brasil-Estados Unidos foram pautadas pelo pragmatismo e pela desconfiança mútua, Nós já tivemos momentos da diplomacia Brasil-Estados Unidos que foram muito piores do que essa, Se você pega na década de 80, quando o regime militar fechou o mercado brasileiro para produtos tecnológicos, principalmente dos Estados Unidos, o Brasil recebeu várias sanções comerciais, O que muda especificamente nesse caso? Naquela época você tinha margem de conversa e margem de manobra. Dessa
Professor, a gente perdeu a conexão contigo, está nos ouvindo? Vamos tentar mais uma vez? Professor Ricardo Rios, ai que pena, a gente perdeu a conexão com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios, mas não tem problema, ele está sempre aqui conosco, ao vivo, no Redação HIT, semana a semana, sempre trazendo uma análise muito completa e muito didática também sobre Brasil, Estados Unidos e outros assuntos internacionais também. E olha, o presidente Lula está buscando uma aproximação comercial com o México antes da imposição das tarifas americanas. Em agosto, o vice-Geraldo Alckmin vai visitar o país mexicano acompanhado de uma delegação de empresários para explorar possíveis oportunidades de negócios. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com a colega do México, Claudia Sheinbaum, para buscar uma aproximação comercial. A conversa aconteceu antes da entrada em vigor, em agosto, de tarifas de 50% e 30%, respectivamente, para as importações americanas procedentes do Brasil e do México, as maiores economias da América Latina. A presidência brasileira informou que, durante a conversa, Lula ressaltou a importância de aprofundar as relações econômicas e comerciais entre os dois países e, principalmente, diante do atual momento de incertezas. As duas nações estão tentando negociar com Washington para reduzir tarifas, mas até agora não chegaram a um acordo. Lula propôs a Sheinbaum o início de negociações para ampliar o acordo comercial Brasil-México e buscar a expansão do fluxo comercial entre os dois países. O vice-presidente Geraldo Alckmin vai visitar o México em 27 e 28 de agosto, acompanhado de uma delegação de empresários. Eles vão explorar possíveis oportunidades de negociação nos setores farmacêutico, agropecuário e aeroespacial, entre outros. No caso do Brasil, as tarifas são, em parte, motivadas pelo julgamento do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, que Trump diz ser vítima de uma caça às bruxas pelo Supremo Tribunal Federal. As tarifas sobre o México se devem ao que o americano considera como esforços insuficientes do governo para combater o narcotráfico. E veja a seguir, a STF inicia interrogatórios de réus do núcleo 2 e 4 da trama golpista. E agora na sua tela, a câmera ao vivo da cidade de Turvo, Santa Catarina, 14 graus neste momento, tá bem frio por lá. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 15 minutos para o meio-dia. E agora a gente volta a falar com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios, porque nós retomamos a conexão. Professor, agora sim, eu vou pedir para você ficar à vontade só para concluir o raciocínio. Você estava falando que a relação entre o Brasil e Estados Unidos, essa crise diplomática que estamos vivendo hoje, não é a pior diante de toda a história, né, de relação entre os dois países. Pode continuar, por favor. Bom, Tabata, então voltando aqui ao raciocínio, né, essa crise é mais uma dentre várias que Brasil e Estados Unidos tiveram ao longo dos últimos anos, dos últimos séculos, né? Nós tivemos, por exemplo, durante o regime militar, uma crise muito pior, né, quando o Brasil interrompeu a importação de produtos eletrônicos dos Estados Unidos, né, o governo Ronald Reagan simplesmente sancionou e colocou várias tarifas em cima do Brasil, né? Mas qual era a diferença desse momento para hoje? Naquela época, ainda havia canais diplomáticos funcionando. Dessa vez, de uma forma unilateral, os Estados Unidos decidem tirar esse canal de funcionamento. Então, isso é péssimo para o Brasil. Mas tem um movimento interessante nos Estados Unidos agora e que pode ajudar a negociação.
os próprios importadores nos Estados Unidos estão utilizando de lobby muito forte e de processos judiciais para tentar parar essas tarifas, porque de todos os países, o único que não conseguiu negociar com os Estados Unidos é o Brasil, e já tem pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos mostrando que a população americana rejeita essas tarifas. Então, mais cedo ou mais tarde, os Estados Unidos, principalmente o governo Donald Trump, vai ter que sentar com o governo brasileiro para negociar, e isso não vai demorar, é questão de semanas para isso acontecer. A justificativa política, né, por trás desse tarifaço também não se sustenta, né, professor? É bem diferente de outras tarifas que foram aplicadas nos demais países. Professor, olha, muito obrigada, viu, por tentar entrar aqui conosco mais uma vez, ao vivo, para concluir, é claro, a sua análise sempre muito didática, perfeita. Obrigada, professor. Um ótimo dia para você. Até a próxima. Eu que agradeço, Tabata. Um bom dia a você que nos assiste. Um ótimo dia. Nós acabamos de ouvir o professor de Relações Internacionais, Ricardo Rios. E o Supremo Tribunal Federal começou hoje a interrogar réus de segundo escalão da suposta trama golpista de 8 de janeiro. Ao todo, serão ouvidas 13 pessoas que fariam parte dos núcleos 2 e 4 da denúncia. Nesta quinta, prestam depoimentos ao STF os réus dos núcleos 2 e 4 da denúncia de tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. O juiz do caso, os advogados das partes e o Ministério Público Federal podem fazer questionamentos a todos os réus. Cada um tem a oportunidade de se explicar e rebater as acusações da denúncia, mas os réus também podem ficar em silêncio. Núcleos são acusados de difundir fake news e gerenciar ações golpistas. O general da reserva do Exército, Mário Fernandes, por exemplo, é apontado como o responsável por elaborar o Plano Punhal Verde-Amarelo, que previa o assassinato de Moraes. Já o ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, Felipe Martins, é apontado como o responsável por redigir a minuta de golpe de Estado, revisada por Bolsonaro. Todos os réus respondem pelos mesmos crimes. Eles são acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação, a pena somada chega a 46 anos de prisão. Eles negam os crimes. Após os interrogatórios, será aberto o prazo para as defesas pedirem mais diligências. O Núcleo 3 tem interrogatórios marcados a partir de segunda-feira. E o empresário Pablo Marçal teve a terceira condenação de inelegibilidade na Justiça Eleitoral. O juiz entendeu que houve abuso de poder por declarações distorcidas durante a campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Marçal foi mais uma vez condenado à pena de inelegibilidade por 8 anos. Nesta terceira sentença, o juiz da primeira instância entendeu como irregulares uma série de falas de Marçal que foram consideradas desinformação contra a Justiça Eleitoral e ofensas contra candidatos. Outro ponto considerado para a condenação foi a divulgação por Marçal em página oficial da internet de sua campanha eleitoral de um link com a arte do boné para confecção e materiais para impressão. Cabe recurso tanto ao Tribunal Regional Eleitoral quanto no Tribunal Superior Eleitoral. A pena de inelegibilidade só passa a ter efeito prático após decisão colegiada do TRE ou depois do trânsito em julgado. Em nota, Marçal falou que recebe a decisão com serenidade e que segue confiante de que a condenação será revista pelas instâncias superiores. Ele disse que respeita a decisão, mas reafirmou que é inocente. Anteriormente, Marçal foi condenado nas ações relacionadas às competições de cortes de vídeo sobre o influenciador, em abril, e ainda em outros 2 processos referentes a um post em que ele pedia doações em troca de fazer um vídeo de apoio a candidatos a vereador, com sentença em fevereiro. O INSS começou hoje a reembolsar os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos relacionados à fraude no benefício. O primeiro lote de pagamentos deve beneficiar 400 mil pessoas.
O pagamento é feito a aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025, contestaram a cobrança e não obtiveram resposta das entidades envolvidas. Os valores do reembolso serão corrigidos pelo Índice de Inflação Oficial, o IPCA, e depositados diretamente na conta em que o benefício é recebido. Aqueles que acionaram a Justiça antes da operação da Polícia Federal vão receber uma requisição de pequeno valor, além dos honorários advocatícios fixados em 5%. Quem fez a solicitação primeiro vai receber já nos primeiros dias, uma vez que os reembolsos seguem a ordem de adesão. Após essa etapa inicial, os pagamentos ocorrem em dias úteis, com lotes diários de 100 mil beneficiários. Segundo o governo, podem aderir ao plano de ressarcimento os beneficiários que contestaram os descontos e não receberam resposta das entidades envolvidas. Ao todo, quase 1 milhão de pessoas já aderiram à devolução, ou quase metade dos 2.050.000 beneficiários aptos. O prazo para contestação de descontos indevidos vai até o dia 14 de novembro. Já a adesão ao acordo continua disponível após essa data. Ao aderir ao acordo, o segurado concorda em receber o ressarcimento por meio administrativo e renuncia ao direito de processar o INSS futuramente pela fraude. Mas ainda é possível acionar judicialmente as associações responsáveis pelos descontos. E a gente encerra a edição desta quinta-feira com imagens do céu da capital paulista. Neste momento, 18 graus. Olha, tá meio friozinho, viu? Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente dia para você. A gente se encontra novamente amanhã, às 11h30 em ponto ao vivo. Até lá.